É oficial, a guerra entre os feiticeiros Jujutsu e os Shimurianos começou. E neste preciso momento, o Shikigami mais forte de Jujutsu Kaisen, Divino General Mahoragi, enfrenta o feiticeiro mais forte que já existiu. Sejam muito bem-vindos, caríssimos. E sim, a guerra entre os feiticeiros contra os alienígenas começou, e ela vem sendo desenvolvida desde o primeiro capítulo, pois o ponto da obra sempre foi saber como a chegada dos alienígenas irá afetar o mundo Jujutsu, e se as duas sociedades iriam conseguir alcançar a coexistência, ou iria acabar tudo inevitavelmente em conflito. Então eu vou analisar e comentar sobre os capítulos recentes, e no final eu irei falar a minha opinião sobre o rumo que a obra está a tomar e como isso irá afetar o mangá. Então, bora! Ok, toda essa situação começa no final do capítulo 11, quando um dos Shimurianos diz que viu humanos massacrando um Kali, algo que é confirmado pelo fato dele estar a chorar pelo seu terceiro olho, e capítulos atrás já foi explicado que Rumelianos só choram por esse olho quando nascem, morrem ou quando um Kalian morre. E no capítulo 12, os nossos diplomatas começam a falar exatamente sobre isso, e falam que esse ocorrido aconteceu em Tóquio. E é-nos então revelado que após o jogo do abate, o governo japonês espalhou a fake news que os espíritos amaldiçoados só aparecem em Tóquio, e por eles serem meio que personificações do medo dos japoneses, acabou transformando a fake news em realidade, e Tóquio se tornou um literal pandemônio de maldições. E neste momento está a acontecer uma das várias limpezas periódicas para impedir que as maldições saiam das barreiras de Tóquio. E o responsável por essa limpeza era um feiticeiro já apresentado anteriormente chamado Yakumaru. Ele é o feiticeiro que mencionou Itadori Yuji em capítulos anteriores. E quando ele e seu assistente estavam a exorcizar espíritos amaldiçoados, eles acabam encontrando o Shimuriano junto de espíritos amaldiçoados legalmente. No núcleo, o Uzami chega à conclusão que os espíritos amaldiçoados são na verdade Kalians, e que isso é que causou toda essa bagunça. Então é exigido que a limpeza pare imediatamente, e Uzami juntamente de Cross e Jabaloma vão direto para Tóquio, na Nanao. E em Tóquio a bagunça entre o Yakumaru e os Shimurianos já estava a rolar. Eles então chegam e explicam toda a situação para os seus companheiros, e a situação parece estar a se acalmar, mas Yakumaru não estava nada contente. E vê o que parece ser o Cross a sacar da sua espada, e então ele atira nele sem hesitar. O caos começa e todos começam a se preparar para lutar até que Dabura chega no local. Uzami então pede que todos parem de se mexer, mas todos eles apenas falam que nem precisa falar, porque não tem como se mover na frente do Dabura. Ele então vai na frente de Yakumaru, que atirou em Cross, que já se cagou todo só de encarar a besta enorme que estava na sua frente. Uzami então tenta parar Dabura, mas antes dele conseguir usar a fala amaldiçoada, Dabura já havia arrancado o braço do Yakumaru. E o recuo da fala amaldiçoada foi tão forte que faz o Uzami, um feiticeiro de classe 1, vomitar sangue, só por pedir que ele pare. E lembre-se, Inumaki era semi-grau 1 quando conseguiu paralisar o Sukuna por alguns segundos. Dabura então fala que ele irá matar todos os subordinados do Uzami pelo Cross, e o Uzami, totalmente de xerecas, implora que ele mate somente a ele, e essa atitude do Uzami faz o Dabura se lembrar do seu velho amigo Dura, então ele se retira junto dos Shimurianos. Então voltamos ao presente com Cross e Uzami ambos hospitalizados. Dabura então solicita ao governo japonês que proíba qualquer atividade de extermínio contra os espíritos amaldiçoados, o que é claramente impossível, pois as maldições iriam transbordar para fora de Tóquio e iria haver um segundo Shibuya 2. Há então uma discussão sobre como os líderes irão lidar com tudo isso. Então se decide esperar um mês até que se tome uma decisão concreta. Se passa então um mês e os feiticeiros tentam realizar a limpeza durante a noite sem os Shimurianos perceberem, mas acaba que os Shimurianos que estavam com a nave mesmo acima de Tóquio descobrem tudo. Então Dabura mais uma vez exige que eles devem tomar Tóquio para proteger os espíritos amaldiçoados, e caso recusado, Dabura irá desafiar o Japão num duelo do mesmo estilo daquele que ele enfrentou Dura. Os feiticeiros em choque dizem que provavelmente o único que poderia enfrentar Dabura seria mas o mesmo encontra-se desaparecido. Vemos então o depoimento da velha Nobara, que explica que o motivo de ele ter se afastado
é porque ele, em resumo, ter se tornado imortal, e por não envelhecer e não aguentar mais ver funerais, juntamente com o fato de não poder cumprir a promessa com seu avô de se rodear de pessoas e não morrer sozinho, como o seu avô morreu, fez ele ir embora do mundo Jujutsu, o que deixou os nossos feiticeiros de mãos atadas, e decidem que será o Kotsuyuka que irá enfrentar Dabura. O capítulo 14 então começa e explica que o motivo óbvio deles terem mandado a Yuka é porque, tal como já havia sido revelado, ela já iria morrer por causa de um tumor maligno. Então, ela já não tinha mais nada a perder, inclusive podia fazer votos vinculativos. Somos teletransportados pelo flashback do Mario e do Cross, e o Mario revela que a pedra que o seu pai morreu para proteger não era muro, minério que absorve a energia amaldiçoada, como eles, inclusive o seu pai, pensavam, mas sim uma pedra comum. E ele omitiu essa informação ao Cross para tentar protegê-lo, ou pelo menos era isso que ele queria acreditar. Ele diz que, tal como seu pai era obcecado pelo muro, ele obcecado pelo seu dever de guerreiro, que ele queria poder voltar a falar com seu irmão, que neste momento está hospitalizado e à beira da morte. Sugiri então chega e fala que tem algo que não fecha nessa história de Shimuya, porque mesmo que eles tenham descoberto como converter a energia amaldiçoada, isso não explica como eles construíram uma nave tão complexa que consegue transportar 50.000 pessoas pelo espaço em tão pouco tempo, sendo que eles só começaram a construir a nave após o duelo e antes eles estavam ocupados com o canal. Sugiri então conclui que foi o Mario que construiu a nave com essa técnica amaldiçoada, e o Mario confirmou. Sugiri também concluiu que o fato deles conseguirem falar japonês sendo aliens também é coisa do Mario, e o Mario novamente confirmou. Sugiri vai direto ao ponto e pede para o Mario e os Shimorianos saírem da Terra agora. E neste momento, Tsugiri está a sentir o peso de não ter conseguido impedir que a sua irmã fosse nesse duelo, e fala que feiticeiros não hesitam em usar votos vinculativos quando pressionado. Tsugiri saca da sua espada e diz que fará de tudo para que a sua irmã viva nem que seja mais um dia, afinal, é o seu dever como irmão mais velho, e mais uma vez ele exigiu que Mario levasse os Shimorianos consigo para fora da Terra. Mario responde dizendo que nem mesmo com o voto vinculativo iria adiantar alguma coisa contra Dabura, e que dos 50.000 Shimorianos que estão na nave, a maioria são mulheres e crianças. Eles não têm planeta para onde fugir ou voltar, então sair da Terra não é uma opção. Então ambos sacam das suas espadas e a batalha começa. Então nós voltamos ao início, a batalha entre Dabura e Yuka. Antes do duelo começar, o Yui, o novo líder do novo estilo das sombras, vem saudar Dabura com esse visual sinistro de um mago decrépito, com as tranças e corvos de sua irmã e acompanhado de crianças vestidas iguais a ele quando era jovem. Ele fala como há 70 anos este país sentiu um poder avassalador, e agora, essas crianças, ou seja, a geração atual, nunca viu nada igual a isso, e que Dabura irá trazer novamente o verdadeiro terror. Dabura responde que isso não será possível, já que ele não poderá mostrar nada a um adversário que não conseguirá nem ficar de pé na sua frente. Mas o Yui responde que a sua solidão ficará saciada, trazendo de novo a discussão sobre a solidão do mais forte. Yuka então chega e diz: "Com esse tesouro sagrado eu invoco Divino General Imoral Divergente Mahoraga." Dabura não perde tempo e conjurou seu feitiço, uma sequência do que parecem ser bastões laser que perfuram Mahoraga. Sua técnica é dita como impronunciável para os terráqueos, mas o capítulo acaba com Mahoraga iniciando a sua adaptação. Ok, bora analisar. Existem várias teorias de como a Yuka poderia ter acessado ao Mahoraga, mas até agora, a mais provável é a que ela está a usar o anel do Yuta que copiou a técnica das 10 sombras, mas durante o capítulo não vi nenhum anel, então é só esperar até o próximo capítulo para ver. A segunda é que Dabura é o personagem mais poderoso de Jujutsu Kaisen, porque tal como descrito no capítulo 13, o seu poder não pode ser medido pelos parâmetros do Jujutsu, então se o Sukuna e o Gojo eram o auge do grau especial, esse cara está num nível totalmente diferente. O que só me dá mais certeza de que mesmo usando uma Mahoraga, o Itadori irá aparecer, e caso contrário, o seu foco não seria crescente, e ao que parece ele pode ter chegado no mesmo nível do Satoru Gojo. Seguidamente eu quero falar sobre como o capítulo 14 alterou a visão que nós tínhamos sobre os irmãos,
porque agora nós sabemos que o Maru é o culpado da sua discussão com Cross e sobre como ele é mais importante do que nós pensávamos. Afinal, foi ele quem fez a nave que trouxe os Shimurianos. Toda essa discussão sobre a sua obsessão altera muito daquela visão que nós tínhamos sobre o Maru ser o bonzinho bobo e o Cross ser o mal sério. E o diálogo e a construção de tensão nesse capítulo tornaram tudo ainda melhor. Por fim, eu quero falar sobre a minha opinião geral e o rumo que este mangá está a tomar. Num vídeo anterior, que eu recomendo muito você ver, eu disse que, como continuação de Jujutsu Kaisen, esse mangá é uma bosta, mas como obra isolada, tem potencial. E até agora eu mantenho a minha opinião. Até agora todos os personagens apresentados têm tido uma boa construção. E até a Yuka, e o caso da sua doença que inicialmente eu estava com as minhas dúvidas, tem sido uma coisa muito boa de se acompanhar. Parece que o Gege realmente aprendeu a desenvolver personagens. Então, até aqui tá tudo muito bom. E eu estou ansioso para ver o que o Gege irá fazer com o Mahito e o Itadori a partir daqui. Então, se gostou do conteúdo, deixa o like e muito obrigado por quem assistiu até aqui. Eu sou o Lucas de Capa e até mais.